primeiro chute compacto que se utiliza no motor turbo. Boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 2 de maio, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, também canal 11 no Sistema Net e pela internet. Por que a gente sempre fala aqui pela internet? Para que você possa, né, falar também, comunicar aí para os seus amigos, seus parentes que estão fora de Porto Alegre, da região metropolitana, que tenham a possibilidade, a oportunidade em qualquer lugar do mundo de acompanhar, e você mesmo, um dia que não estiver em Porto Alegre, estiver viajando aí para outra cidade, outro estado, para outro país, pode acompanhar o Virando o Jogo através do player da TVU, que é tvuplay.tv.br, ou então pelas páginas do Facebook, @TVUplay, e do Virando o Jogo, @VirandoJogoTV, tá certo? E você participando sempre conosco aqui do programa, através do nosso WhatsApp 999-81-7700, 999-81-7700. Na bancada hoje, Davis Wagner, Nelson Cerqueira, Alex Bagé. Estamos aguardando, vai estar conosco daqui a pouco, o executivo de futebol e também de marketing no futebol, no esporte, o Maurício Andrade. Daqui a pouco vai estar conosco, ele está numa reunião, e em seguida estará conosco aqui no Virando o Jogo. Mas a reunião... Você disse que hoje é 2 de maio, lá em Bagé se usa também que hoje é 2º de maio. 2º de maio? Que é, né? Tem o 1º de maio e tem o 2º de maio. Mas nenhuma alusão à segunda, nada disso. Não, lá não tem como brincar com isso, porque lá um time está na segunda do gauchão, o outro na terceira. Eu já contei que teve um amigo meu no tempo da Rádio Cidade que ele foi dar o resultado do vestibular e a primeira questão, a segunda questão, também, não, né? Mas isso aí tem. Isso para o interior se fala muito, né? Se fala. A questão é a seguinte, né? E alguns a questão, né? Também. Isso ajudou muito na vida de todos que estão no Mas a questão é que pode emparelhar isso aí, né? Porque também tem. O nosso Guarani de Bagé está lutando para não cair, né? Hein? Cair para onde? Não, para a terceira. Tá pelo último jogo, pela última rodada. A briga vai ser grande. Aliás, essa questão da língua portuguesa, o português não é uma língua fácil de se falar e muito menos de se escrever. A gente sabe disso. Gramática, né? Agora, o que as redes sociais estão empobrecendo a língua portuguesa é uma grandeza. Tem que haver um mínimo de cuidado. Por exemplo, a troca de mas e mais... É que alguns não sabem mais o que é isso. Mas é porque tem que escrever. Porque no falar mais e mais fica, né, quase igual, aí no escrever se confunde. Então, tem que haver... E a outra questão, quando está muito quente, a pessoa soa muito, né? Mas isso que o Rogério fala da língua portuguesa é uma grande verdade. Ela é considerada uma das 5 línguas mais difíceis do mundo, até em função disso. Na parte de gramática é muito difícil. Do SS, do Z, do S, o C, para saber qual tu usar. Nós já tínhamos uma perda desse potencial de língua portuguesa. Uma perca, Nós já tínhamos essa perda pelo seguinte: naturalmente, o sistema educacional brasileiro ele já diminuiu de qualidade muito nos últimos anos. Um dia eu estava conversando com o Dudu Nobre a respeito de composição de samba. E aí eu lembro... Quem que você estava conversando? Peraí, isso é importante. Claro, puxa vida. Não, mas é gente do Rio de Janeiro. Não, tá bom. Aí ele continua nesse nome. Gente do Rio de Janeiro. Meus amigos do Rio de Janeiro. O Alex Bagé. Vamos frisar, porque as coisas boas... A minha ideia não era essa. Não, mas a minha ideia é essa. Porque as coisas boas, importantes, elas têm que ser valorizadas e elas têm que ser notáveis. No sentido de se prestar atenção. O Alex Bagé estava conversando com Dudu Nobre
Dudu Nobre, era no Rio ou aqui em Porto Alegre? Não, foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, sobre composição de samba. Não, mas eu explico, é que eu tenho alguns amigos compositores, um deles é o André Renato, que é o cara que produz tudo que imaginar aí, Pichote, Só Pra Contrariar, Revelação, Belo, Sorriso Maroto, todos esses caras têm alguma música do André Renato. E aí nós estávamos na casa do André Renato e chegou o Dudu Nobre, porque tem um estúdio lá, para gravar um samba. E nós tivemos um samba em parceria numa escola menor do Rio de Janeiro. E aí vem para agora voltar o que era o link da história. Eu perguntei para ele por que mudou tanto quando a gente ouve o samba lá dos anos 40, 50, 60 e os sambas de hoje. E aí ele explicava justamente isso. O sistema educacional lá dos anos 40, 50, 60 era um sistema que valorizava demais a nossa língua principal, claro, que é a língua portuguesa. E escola pública. Escola pública, esse é o grande detalhe. E aí isso foi se perdendo. E aí quando chega a internet, que era para ser utilizada para potencializar isso que nós tínhamos perdido, não, aí se levou para o outro lado. Aí hoje, por exemplo, tem o corretor ortográfico que até ajuda, e em alguns casos até atrapalha, né? Eu contei já o caso aqui de um amigo, a esposa estava um pouquinho acima do peso, que mulher é encanada com isso, né? Sim. E ele falou só, vou voltar para a academia e tal. O cara disse, não, volta, amor, tal, te organiza lá e volta. E aí ela pegou e mandou um recado, só, amor, a chave está em tal lugar lá, estou indo para a academia. Aí ele botou assim, tchau, bujão. Não era para sair beijão. Aí a mulher já está se achando gorda e ele põe tchau, bujão. Tá fora. Até o cara conseguir recuperar e explicar isso aí, corretor ortográfico. Até conseguir a chave de novo de casa. Isso que tu fala da língua portuguesa com relação aos compositores também, né? Tem alguns que estão contribuindo, que o que eles dizem de bobagem em algumas línguas, em algumas letras de música é impressionante. É que isso foi mudando, né? A própria questão comercial. Hoje depois você vai usar alguns que eles termos. estão dizendo ali. Mas nesse caso, do amigo do Bagé... Na Bahia é mais fácil, né? Porque tem uma música lá que se tirar as vogais não tem composição. Não tem, Porque tem uma música da Bahia bastante conhecida que é... Isso aí, acabou. Isso aí. Toda a letra da música. Agora, nessas composições nós tivemos aí um prejuízo muito grande, porque com o sucesso primeiro do pagode, começou a se fazer pagode com letras de baixa qualidade. Exatamente. E depois o sertanejo. Também o sertanejo começou. Tem uma coisa pior ainda, que é o funk. Não, mas é isso nem letra, mas tudo bem. Faz parte, segundo alguns, do universo da cultura musical brasileira. Tá bem, tá bom. Aliás, por falar em cultura, a gente tem que, algumas coisas a gente tem que abrir do esporte, do futebol aqui e falar também. Hoje eu fiquei impressionado. Por que esses aplicativos as pessoas estão usando para se deslocar? O Uber e agora, mais recentemente, o Cabify. Porque tem que haver uma melhoria no sistema de táxi, no serviço de táxi de Porto Alegre. Olha, hoje eu passei por uma experiência, eu estava comentando para o pessoal aqui, faço questão de dividir com vocês, porque eu fiquei impressionado. E os taxistas têm que entender isso que eu vou dizer, para justamente eles, ao invés de ficar brigando com o Uber e com o Cabify, eles controlarem dentro da sua própria atividade profissional. Tem que um fiscalizar o outro, um tentar melhorar o outro, um apoiar o outro, não só nisso para trabalhar, eu sei, todos precisam trabalhar, mas vamos fazer um serviço de qualidade. Eu cheguei e peguei um táxi, não quis ser preconceituoso pelo estado que estava o táxi e nem pelo estado que estava o motorista do táxi. Digo, não vou ser preconceituoso. Porque era já um veterano de rabo de cavalo. Roupa de churrasco. Não vou ser preconceituoso, ok. Mas aí, na largada, já não respeita a faixa de segurança em 2 oportunidades. Depois buzina para um autoescola, um carro autoescola. Porque o autoescola estava dando sinal para vir para a faixa da direita, ele queria ultrapassar pela faixa da direita. Aí eu peço para ligar o ar-condicionado, é ar quente, não tem o ar-condicionado, não funciona. Aí na entrada aqui para a TVU, que é no Jockey Club, na rótula aqui da Diário de Notícias, quase que um outro carro passa por cima da gente porque estava com a marcha errada, não sei o quê, ou quis apressar. Então, tem que melhorar o serviço. Tem que melhorar o serviço. Não adianta querer brigar com quem vem trazendo um serviço de melhor qualidade. Outra coisa.
Eu não sei como é que se sentem, por exemplo, os empresários. Vou citar dois, Paquetá e Bagágio, que é naquele trecho da Borges de Medeiros, tá, descendo da Rua da Praia até... José Montauri. José Montauri, perfeito. Na subida ali, né? Conforme, depende para que lado tu tá indo, né? Não, mas subindo, Paquetá é você não consegue caminhar. Por quê? O Brasil abriu para não sei de que país, Haiti, não sei mais da onde, estrangeiro, Senegal, não sei. Ali. E o pessoal, nós já temos 14 milhões de desempregados brasileiros. Aí vem o pessoal de outros países, como é que vai ter emprego num país que está com 14 milhões de desempregados? O que eles estão fazendo? Eles estão lá de camelô. Estão se defendendo, estão tentando ganhar honestamente o seu dinheiro, não estão roubando. Concordo com tudo isso. Mas só que a prefeitura tem que organizar. Honesto, porém ilegal. Claro, a prefeitura tem que organizar. Já criou-se, tem um centro popular de compras, sim, que é o nosso camelódromo. Né? Então, que se aloje também esse pessoal lá no camelódromo. Ou se tenha um outro lugar, se pegue, sei lá, uma praça, não sei. Mas a prefeitura não pode permitir isso. Tanto para os transeuntes que não conseguem caminhar no centro da cidade, quanto para aqueles que são os comerciantes legalizados que pagam os impostos. E eu citei dois, porque ali são as duas lojas, a Paquetá, a Bagágio e a Paquetá Esportes. Você não consegue caminhar, nem olhar uma vitrine da loja, porque não tem espaço para caminhar na calçada. E o que a prefeitura está fazendo? 2 semanas atrás, parece que fez um mutirão para cadastrar o pessoal e ia colocar num lugar, e lufas. Aí o pessoal vem aqui em Porto Alegre, acha a cidade suja, e aí? E eu só consigo entender de uma maneira. O atual prefeito Marquesan, ele caminhou tanto na campanha que agora ninguém mais caminha em Porto Alegre. Porque o cara está impossível. O Marquesan caminhou só na campanha, não caminha mais, não vai. Agora, não sai mais para não sai mais. Só anda de Uber, acho que nem mais carro tem. Tem uma praça próximo da minha casa, eu moro próximo ali da PUC, que outro dia o meu cachorro descobriu que tinha um banco no meio do mato. Ele foi mexer no matinho ali, só tem um banco aqui. Mas lá onde eu moro, que é a Sarandi, a Covilha, o Nelson morava ali no condomínio que eu moro hoje. Zona Nobre, eu moro na outra parte. Não, é Zona Norte. Zona Norte. Quando cita o condomínio é chique, eu moro aqui. Ali nós fizemos, os condomínios que tiveram que cortar a grama, nem era grama, o mato. Isso está acontecendo. Né, da calçada, que não era a calçada do condomínio, era do meio da rua. Meio da rua. Era do meio da rua. E continua se pagando imposto sobre urbanização, né? Sobre tudo. Aí o seguinte, a gente brincava. Tinha lá uma praça, um canteiro central lá que você devia ter perdido, alguém deve ter perdido cachorro, deve ter perdido até cavalo pela altura do mato que estava. Então, essas coisas são inexplicáveis. Um gestor começou agora. Não, para um pouquinho. O gestor sabe o que precisa, a não ser que desmonte tudo para montar tudo de novo. Aí é complicado. Que não é o ideal, né, Maurício Andrade? Nunca foi, professor. Nunca foi o ideal. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Olha que bola invocada essa, hein? Fala da competição. Passa que tu não se dá muito com isso. Já jogou bola, chegar a jogar bola? Claro, meu velho. Você não sabe, eu joguei campeonato Dente de Leite. E sabe onde que eu joguei Dente de Leite? Dente de Leite. No Zequinha. Joguei no Zequinha. Dente de Leite, depois de guri de apartamento. Isso aí, a vovó levava ele pro jogo. Dente de Leite é aquela bola de plástico vagabunda que tem usado. O desconhecimento de vocês. O Chumbinho, que foi diretor do Inter, ele foi um dos grandes craques dos campeonatos Dente de Leite em Porto Alegre. Pergunta pra ele pra ver se Chumbinho jogou campeonato de vários. Dente de Leite era o campeonato. Jogamos então também. Jogou na praia, na saque. Não, o Chumbinho jogava na várzea. Tá bom, então foi um grande atacante. Ele nem bota no currículo dele o Dente de Leite. Tá bem, mas ele jogou, era campeonato, ele era guri e jogava Dente de Leite. Joguei no Zequinha de lateral esquerdo ainda jogava. Mas esse aí... David arrumou uma alcunha pra ti. Vamos falar em futebol, vamos falar em Dente de Leite. Mais um bullying, não tem problema. Isso aí é o menino que é levado pela avó e a avó leva uma lixeira pra ele. Não tem problema. O Kaká também era levado pela avó, pelo pai. Isso deu bem, eu não me dei mal, tudo bem. Mas olha a comparação. Eu tô te dizendo, tá me colocando assim, que o cara levou pela vovó. O cara apanhou uma vez, foi de pantufa da avó.
Mas o importante não é o nome do campeonato. Claro. O importante é a realização desses torneios aí, justamente para essa garotada que está começando. verdade. E que daqui a pouco não tem a possibilidade de começar direto num grande clube e tal. Hoje tem, Maurício, Sim. você está mais entrosado do que a gente aí, as escolinhas, centro de treinamento e tal, mas normalmente isso trabalha em futsal, né? no Exatamente. início. Pela dificuldade de espaço físico que a gente tem hoje em Porto Alegre, né, ele tá um pouco resumido assim aos grandes clubes que têm os seus estádios e as escolinhas de futebol, que aí tem quadras de futsal e as quadras de futebol 7. Né? Mas tem muita escolinha em Porto Alegre. Tem muita escolinha, um volume grande de gente ainda praticando futebol. E os torneios, Porto Alegre tem ainda, porque eu estava falando aqui, o que era a várzea, a gente fala a várzea, era o futebol da várzea, eram os torneios amadores, os campeonatos amadores, justamente porque era futebol de campo. Tá? Tinha uma várzea, se fazia um campo de futebol. Hoje não é essa a realidade. Não, a gente Para tem- você conseguir um espaço, várzea não existe mais praticamente. Na cidade. São raros os espaços, né? Até fiquei surpreso porque lá em Ipanema tem um antigo CTG que pegou fogo e do lado tem um campo de futebol que é aberto, é livre, no Parque José Trindade. É um dos poucos lugares que ainda tem a estrutura à disposição de graça para a comunidade. Normalmente você tem que pagar. Né? E o que é um problema sério a ser pensado por todo mundo, né? Porque as competições são pagas, as escolinhas são pagas. E aí a gente começa a se perguntar, e aquele menino que não tem a condição financeira de participar disso, ele está excluído do processo? Então, a gente está realizando aí a primeira edição de uma competição que, já para o próximo ano, o objetivo é que ela tenha patrocínio e a gente não precise cobrar nada das pessoas para que elas possam participar. Que competição é essa? É a primeira Copa, na verdade, o primeiro campeonato metropolitano de escolinhas de futebol de base. É uma modalidade que a gente está trazendo, que fora daqui é muito comum, e aqui no Brasil a Federação Paulista já fez algo parecido, que são os jogos em campos reduzidos, com goleiras reduzidas e com bolas diferentes como essa que você está mostrando. Eu ia perguntar se essa bola é para jogar no escuro aqui, porque ela parece... Viu que não largou, né? Pegou e não largou. Sim, né? não, daí ele Não é gosta. fácil aqui. Foi o maior tempo que já ficou na vida o Rogério Amaral com a bola. Geralmente ela não pegava Sim, muito. porque vocês que jogam muito, mas não no gol, como é que vocês fariam para ficar dominando aqui, botar os pés em cima da mesa aqui? Eu pra- ficaria rodando ela. Aí, ó. Mas aí é Globo Aí é Globo É basquete, é basquete. Por favor, Não, quero ver fazer. Então faça, por Pra favor. rodar? Vamos Pelo lá. amor de Deus. É bom esse cara. É bom. grande. Talento. Deixar com o Nelson. Deixa que o Davis não conhece muito bola. Vocês estão... É bullying, cara. Eu estou participando de sessões de Me bullying desmente e faz três diariamente Três aqui. balãozinhos, Aliás, três. o quê? Com a cabeça. Não, mas eu vou bater lá no forro, cara. E não tem... Falar em cima. Não tem. Se eu levantar, é sacanagem. Aliás, eu sofri ontem um desafio, né? Não, um bullying. Foi da gente. Quero ver tu trazer o vídeo, não sei o quê. Tá na mão ali também. Aí, ó, pra nós aí, ó. mostrar. Tá na mão? Tá ali, o Diogo tá com ele ali. Então nós vamos fazer o seguinte. Depois. Não, aí nós antes vamos falar de outro mostrar- assunto. Vamos falar de outro assunto. Não, Isso aí- antes de- Tu disse que ia fazer isso. Vou botar o teu vídeo e vamos falar de outro assunto. Não tem Sim. problema. Deixa... Não. O dente de leite, tu quer Vamos que lá, ponha o claro. vídeo? Não. Eu só lembrei que assim, Faz de tu novo, traz faz um isso, vídeo faz aqui amanhã, porque aí nós vamos falar de outro assunto enquanto nós mostramos teu vídeo. Não tem Peraí, problema, ó, velho. esse programa... Ele não dormiu essa noite. Ele não dormiu essa noite pensando Como é nisso. que é? Esse programa é uma várzea, É, gente, Mas só um pouquinho. Faz o que te fez com a bola. o desafio tá feito. Eu quero, se vocês É estão com o basquete, Chumbinho, negócio dele é perguntem basquete, pro Chumbinho se o Chumbinho não jogou dente O leite. jogou, claro que jogou. Ah, não. Então existiu dente Claro leite. Ah, mas que idade era isso? O ano que foi isso? Não, tua idade na época. Ah, eu acho que era 12, 13 anos. Aí, não né? tem nenhuma outra experiência. Tu foi citar uma Tem, eu joguei coisa, futsal, vários campeonatos citadinos de Porto Alegre, futsal. Também. Por qual time? No Grêmio Israelita, no Círculo Israelita joguei, Associação Hebraica joguei. Muito bem, participava. Maccabias. exatamente. Maccabiada, o Jorge Andrade, pai dele, jogou a Maccabiada em São Paulo, né? Foi isso, né? Lá em Bagé tinha uma associação de judeus que o nome do time era Judiaria. Aí é sacanagem, né? velho? Não, isso era uma brincadeira. Sim, sim.
Nada contra a tua associação. Não. Então vamos dar o vídeo aí, então. Não sei, o Vamos jogo colocar tá na mão, o vídeo? vamos ver. Tá, qual é o vídeo? Aquele do Neymar que eu Tá, falei, que o descreve aí o Soares. vídeo, então, tá? E o Eles estão vídeo vai brincando, entrar. ele bota o pé em cima da bola para amarrar a chuteira, alguma coisa, e o outro vai estar, vai dar um toquinho nela. Antônio Carlos. Olha lá. É isso que acontece. E aí ele fica invocado com o Soares ali, ó. Vai mostrar de novo ele ali. E o Soares parece que nem tá aí, porque aconteceu, né? Olha lá, vai. Não, o Messi é que nem tava. Fica olhando, não tá entendendo o que Mas eles estão fazendo. ele poderia ter se machucado ali nessa. Olha lá. Mas saiu batendo cavaco ali. A cara do Messi. Se bem que o Messi tá sempre assim, Olha lá, né? aí ele vai encarar o Luizito, aí olhou pros dentes do Luizito. Vai me morder, não vou. Então adentado, já E o pensou? Messi sempre com aquela cara de tanto faz, né? É Ah, verdade. o Messi parece um cachorrinho que tem lá em casa, na casa da minha sogra. Enquanto os outros estão tudo brigando, correndo em quem passa lá no portão, não sei o quê, ele está sempre na mesma toada aqui, assim, olhando. Tá acontecendo. O cachorro é autista. O cachorro está em outro mundo, tal, nem é com ele. O Messi é assim, né? Ele só se liga mesmo quando está com a bola no pé. Aí é um desastre para o adversário. Está satisfeito? Tá o teu E vídeo falaram aí? do meu vídeo, importante. Mas Tá bom. deram assistência Tá necessária. bom, ao o Denis vídeo. recupera a credibilidade. Agora depois o Denis de leite está roubado. Eu quero saber mais do... Então fala, pode falar. Não, eu quero saber mais do Maurício em seguidinha, Isso, mas isso. primeiro a gente tem que esclarecer. Nós tínhamos anunciado o vice de futebol do Internacional, o Roberto Melo, mas vai estar conosco amanhã, por quê? Porque agora está acontecendo... Ô Diogo, desde que horas, aliás, está acontecendo essa reunião aí? Desde as 11 da manhã. Uma reunião que congrega quem, Diogo? Olha, o Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo, dirigentes do Novo Hamburgo, né, o Internacional acompanha de longe para saber se está tudo apto ou não. A primeira informação que se tem é que o Novo Hamburgo apresentou documentos, mas os bombeiros disseram que ainda faltam 2 documentos para liberar o estádio do Vale. E o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, disse que o Novo Hamburgo, então, tem o prazo até às 6 horas da tarde. Pois é, aí que eu quero chegar. Por que Isso. que o Roberto Melo tinha o compromisso? É que esta reunião estava anunciada para terminar às 1h30 da tarde. Então, ele tinha nos dito que poderia ficar só 30 minutos, tal. Então, a gente optou para que viesse amanhã, onde o Roberto Melo vai poder ficar 1 hora conosco aqui, a gente vai poder fazer o debate, todos os questionamentos para o vice-presidente de futebol do Internacional. Então, esse esclarecimento que eu queria fazer. Maurício, vamos falar mais aí do torneio. Quero te agradecer a presença no programa. Eu agradeço. Né? Justamente nos ajudando aqui. Tá? Para que idade? Começa com 9, sub-9, sub-10 e sub-11. Como eu te falei, o interessante é que tudo é adaptado. O interessante é o trabalhoso. Eu estava com o Nelson, né, que pela manhã eu estava envolvido aí com metalúrgica, com pintura e tal, porque como a gente fez a adaptação dos gramados e das goleiras, das medidas, não tem nada pronto. A gente teve de mandar fazer tudo. Então, só de tubo ali, o Bortolini está me agradecendo a realização do campeonato, porque o que eu gastei de ferro e de mão de obra para poder construir as goleiras na medida que é utilizada já fora do Brasil e que aqui a gente vai ter a estrutura já para as próximas competições que vierem a ser realizadas aí, já na medida certa, bonitinho. Não é simplesmente reduzir o campo e Não. botar os meninos, é a medida para cada idade. É a medida para cada idade. A medida para os 9 anos tem uma goleira específica, sub-7, sub-9. Ela tem, se eu não me engano, 1,83 por 13,66. Sub-11 até o sub-12, ela é 4,88 por 2,13. São as medidas da Europa, praticadas na Europa. São as medidas, Estados Unidos também, né? exatamente. Estados Unidos e Europa já se utilizam. Essa ideia surgiu no ano passado, quando eu estive visitando o Academy do Liverpool e presenciei durante um sábado a realização de um torneio lá entre as escolinhas do West Ham e as escolinhas do Liverpool. Eu achei fantástico tudo, respeitando a condição física dos meninos. Algo que aqui a gente até então não vinha fazendo. Tá, mas é isso que eu ia te perguntar. Aqui os nossos grandes clubes já se adaptaram a esse sistema? O Grêmio está com a estrutura bem próxima já do ideal e o Internacional está para implementar isso dentro da estrutura. Eles estão em processo de adaptação. O Grêmio já há mais tempo, mas o Internacional
está começando agora esse processo. Maurício, uma pergunta. O pessoal jogava aqui esses campeonatos, as escolinhas. Aí, se tivesse a oportunidade de fazer um torneio internacional, participar de uma competição fora, se deparava com uma situação totalmente diferente da qual eles estavam acostumando a jogar. Exatamente. Exatamente. E um outro problema, né, que esse modelo do 11 acarreta, ele não é justo. Se tiver um menino que chuta com um pouquinho mais de força, acabou a graça do negócio. Ele vai pegar de fora da área 2 bolas ali e acaba o jogo. Né? Nessa nova condição, isso não acontece. Fica difícil o arremate, o goleiro tem chance de pegar a bola e principalmente os meninos participam mais do jogo, que é o principal objetivo. Fica proporcional. Proporcional. Né? Existe uma palavra que a FA lá na Inglaterra se utiliza, né, para várias ações e também para esse novo modelo de jogo, que se chama respeito. Eu acho que ela casa super bem, eles tiveram muita felicidade em encontrar um termo que realmente diz o que é essa adaptação. Respeitar a individualidade das crianças, a individualidade física, né, para que o jogo aconteça, né, e as pessoas possam fazer, inclusive, avaliações sobre o potencial desses atletas, né, ou futuros atletas, quem sabe. Nós temos algumas imagens, daqui a pouco a gente vai mostrar, mas eu falei aqui com o Forcolém na passagem do TVU Cidade para o Virando o Jogo, a respeito da tua argumentação de ontem, Bagé, de que o Forcolém estava dizendo, eu até acho que o Novo Hamburgo tinha que mesmo jogar em Caxias do Sul para faturar uma grana, não sei o que e tal. E aí eu falei para o Forcolém, aquilo que tu desenvolveste o raciocínio ontem, que o Novo Hamburgo estaria, vamos usar um português do futebol, meio que catimbando a situação, porque a diretoria do Novo Hamburgo estava querendo realmente jogar em Caxias do Sul e faturar uma grana. Ontem pela manhã eu conversei com o vice-futebol do Novo Hamburgo, né, o Everton Cury, e me surpreendeu que eram mais de 8 horas quando eu liguei para ele e eu acordei ele. Poxa, está faltando menos de 40 horas na ocasião para que se pudesse verificar algo tão sério. Mas aí eu comecei com algumas edições e eu fiz ontem à tarde, ao longo da tarde, algumas ligações para pessoas próximas lá da direção do Novo Hamburgo, sondando, fazendo perguntas, o que você acha que está acontecendo e tal. Por exemplo, na semifinal do Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo foi na Arena, Grêmio Novo Hamburgo, e o segundo jogo foi no Estádio do Vale. Na ocasião, o pessoal do Novo Hamburgo instalou aumentou um pouco a quantidade lá para 10 mil, né, torcedores das arquibancadas móveis, e lá não conseguiu a liberação do PPCI. Aí eu comecei a perguntar para um, perguntar para outro, fui verificar o que faltou naquele dia. Tem um pedido, que é uma coisa básica, um dos pedidos que tem que trocar, os portões do Estádio do Vale, eles abrem para a parte de dentro. E a nova norma, né, de segurança, protocolo de segurança, tem que abrir para fora, que são as barras lá de pânico, né? Então ela tem que abrir para fora. Esse portão não foi mexido ainda. Mas espera aí, que blefe foi esse de 15 dias atrás, de que o Corpo de Bombeiros está complicando? Não, esse portão é uma das situações que não foi mexida. Então não teria como aprovar na semana passada se o portão não foi mexido. Claro. Esse portão não tinha sido mexido até ontem, 4 da tarde. Então, por exemplo, entre todas as situações que faltavam ainda, faltava, por exemplo, fazer essa mudança do portão. Chamar os meus serralheiros lá. Então, se há 15 dias atrás foi vendida uma história de que, porque está sendo muito rígido, está cobrando demais o Corpo de Bombeiros, mas não tinham mexido em um dos itens solicitados, então eu chego à conclusão que nos mentiram publicamente. Porque lá na semifinal não teria como aprovar. Nós ficamos naquela, será que aprova? Não teria como aprovar. Porque, por exemplo, o portão, que era um dos itens, sequer foi mexido. Então me chama a atenção que está sendo vendido um discurso externo, mas internamente a diretoria do Novo Hamburgo está pensando, e aí eu vou dizer o que eu faço a leitura disso, está pensando em fazer o jogo lá no Estádio Centenário, porque o Estádio Centenário representaria por baixo, mesmo que se aprove os 15 mil lugares móveis que foram instalados no Estádio do Vale, em relação ao Estádio Centenário, cerca de 7 ou 8 mil lugares a mais. E num campeonato em que vai ser vendido ingresso a R$190, isso faz muita diferença. A gente estava fazendo um exercício aí, com o Forcolém. A renda no Estádio do Vale, tendo os 15 mil lugares, chegaria a quanto? 400 mil? Aproximadamente, E sendo no Centenário, poderia chegar a 700? Ela dobra. Só para ter uma noção, ela dobra.
E outra coisa, tem a questão do custo também, né? Tem o custo Caxias, né? Tem o custo do aluguel do estádio e tem o custo de locação das arquibancadas. Não, mas como assim? Custo de locação? As arquibancadas, elas são locadas. O Novo Hamburgo já alocou. O Novo Hamburgo já alocou as arquibancadas. O Maurício tem bastante experiência nisso, porque estava lá no Novo Hamburgo, trabalhando no Novo Hamburgo na época do Internacional. 2012, 13, quando a gente fez a adaptação para o Mas essa é uma outra resposta que não se teve. Locaram, até agora não utilizaram. Paga igual? Depende da modalidade. Depende se não tiver o laudo aqui. Não sei, pode ser uma permuta, isso, não tem essa resposta. Está tudo meio mistério. Mas o que eu considero é que o discurso está sendo mas na prática, pela evolução dos trabalhos, se eu tinha na quarta-feira passada 95% dos trabalhos concluídos e eu chego um dia antes, como foi ontem, e ainda tinha 95%... Na prática está contrariando o discurso. Eu posso dizer a vocês com certeza, é muito trabalhoso. O que a gente fez em 2013 para gerar condições do Internacional disputar os jogos, cumprindo tudo que o regulamento da Série A exigia, nós demoramos, na época, em torno de 120 dias para deixar tudo certo. Para vocês terem uma ideia da complexidade dos laudos para aprovar as arquibancadas móveis. Nós tivemos de fazer o laudo junto ao Laboratório Estrutural de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um laudo dinâmico e o outro estático. Coisinha demorada. Cada um dos laudos custou em torno de R$70 mil. Então, e durando, uma semana cada um dos ensaios. A gente desmontou uma estrutura inteira de arquibancada, levou para dentro do laboratório da URGS, ela foi montada lá, foi toda ela instrumentalizada e foram feitos os testes para serem aprovados. Iluminação de emergência. Iluminação de emergência, eu lembro de um dia à noite, durante esse processo, nós estávamos lá e o bombeiro mandava desligar tudo para que ela acendesse. Não acendeu uma lâmpada, reprovado. Sim, volto daqui a 3 dias. A sinalização de saída. A sinalização de saída, à época, ela tinha que ser refletiva. E a gente, na hora de comprar, não sabia que tinha que ser refletiva e comprou e sinalizou todo o estádio sem ser refletiva. Quando apagamos as luzes, não apareceu nada. Volta daqui a 3, 4 dias de novo. Tudo assim? Tudo assim. Foram 120 dias de trabalho. Mas eu te pergunto, as exigências eram para uma disputa de Série A. Série A, o Campeonato Gaúcho tem as mesmas exigências também? Mas a exigência quanto a segurança... Agora é PPCI. Né? Aí ela não separa a série. Para te ter o estádio liberado para 15 mil lugares, tu tem que ter vigilância sanitária, polícia militar, corpo de bombeiros, Sim. que é o PPCI, e o estrutural e elétrico. São os 4 laudos que tu precisa. Se tu morrer em um dos 4 aqui, não tem negócio. Quanto tempo demorou isso aí? 120 dias. Mas então... 120 dias. Mas não é campeonato brasileiro, mas final de temporada tem algumas exigências que são as mesmas. Os laudos são os mesmos. Isso aí está referendando o que o Bajé já falou, não. É um esforço. É difícil. O que eu estou chamando a atenção é justamente isso, baseado na questão técnica. Não tem tempo hábil. Então, esse discurso de que vai ser aqui, de que vai ser não sei o quê, ele está vago. Então, no meu desenvolvimento de raciocínio desde ontem, é justamente esse. Baseado no que aconteceu na semifinal, que foi prometido que ia liberar, nós perguntamos, estava sentado ali onde está o Maurício, lembra? O Diego Sig, que é o gerente de futebol. Mas vem cá, Diego, segunda-feira hoje, o jogo tem tempo? Não, tem tempo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, senhor, é acender vela e ficar em casa rezando, não muda. Então, eu não sei quanto tempo eles estão trabalhando nisso, né? Mas foi complicado na época. Foi bem complicado. É muito difícil. Com base em tudo isso que a gente está desenvolvendo de raciocínio, que tem das informações do Maurício Só se rolar Andrade, um canetaço. É de se entender por que a federação já falou antecipadamente no centenário em Caxias do Sul. Que, teoricamente é o único que tem condições, né? Não seria o Juventude talvez tivesse também, não sei. Eu acho que o Juventude também teria capacidade. Também teria capacidade, tranquilamente. Mas aí já houve a definição por conta disso. E agora... Hoje às 6 da tarde saberemos o resultado dessa novela. Talvez seja todo esse jogo de cena ou não, mas a gente vai estar com o Everton Cury aqui na quinta-feira, é isso, Diogo? Isso, é a promessa do Novo Hamburgo, quinta-feira, estar aqui conosco. O Everton Cury, que deu uma declaração para mim ontem lá na Rádio Grenal, que chegou até a imprensa equatoriana. Por quê?
Fomos lá, começamos a perguntar para ele, lá pela Santos, perguntamos quem ele diria que era o craque do campeonato, quem é o melhor jogador. Eles não, o craque do campeonato é o D'Alessandro. Eu disse, pô, mas e o Miller Bolanhos, né, que jogou para ele? Não, o Miller não amarra uma chuteira do D'Alessandro. E isso chegou, ganhou manchete e chegou na imprensa equatoriana. E aí ele paga por outro lado, porque daí o torcedor do Grêmio, que sentiu, pô, o cara, que isso, vai jogar com o D'Alessandro. Aí foram lá e vasculharam as redes sociais. E descobriram, o Everton Cunha, para mim não era novidade, ele é torcedor do Internacional. Então apareceu ele lá comemorando na frente do Beira-Rio. Mas aí imagina a crise que os caras já criam na internet. Mimimi ao cubo. Eu fosse diretor, eu não teria rede social. Eu, se fosse diretor de futebol, porque ela, pro diretor de futebol, ela só pode prejudicar. Claro. Não ajuda em nada, concordo. Não vai ajudar em nada. Não ajuda em nada. Fala pro Trump isso também lá para não ter rede social. Então, vou passar a bola aqui pro Davis. Não, vou passar. Passa direto. Vou passar largou a bola. Tá? Porque eu vou falar agora de corridas, o circuito Sesc de corridas 2017. Acho que o Davis correu também na época, era Correu de quem? Correu de quem? Era tênis de leite. Tênis de leite, corria. Corria da polícia, não? Não, isso não. Não, a vovó estava sempre junto. Cuidando, velho, que isso? Não vai ali, não vai aqui, eu sabia disso. Mas o Circuito Sesc de Corridas 2017 vai ter a sua próxima etapa agora, neste domingo, dia 7 de maio, na cidade do Rio Grande. As inscrições já estão abertas há mais tempo e você pode fazer a sua inscrição e ter todas as informações através do sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Você tem todas as informações aí, inclusive sobre as demais etapas que se realizam regionalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, para que nós tenhamos no final do ano, em dezembro, em Torres, a grande final do Circuito Sesc de Corridas 2017. Então, não perca essa oportunidade. Você que é um adepto das corridas e tem a oportunidade, este final de semana, este domingo, na cidade do Rio Grande, mais uma etapa do Circuito Sesc de Corridas 2017. Posso fazer um meia-culpa rapidinho? Eu morei lá no Rio Grande. Morei há muito tempo no cassino. Na cidade do Rio Grande. Morava na Praia do Cassino, mas ia. Na época, hoje eu sou foguete molhado. Claro. Mas na época eu ia fazer, a balada era no Rio Grande. Porque isso aí é importante. A gente fala lá. Dei muito trabalho lá, em né? Rio Grande. Os garçons bebiam muito. A gente fala em Rio Grande, né? Cidade de Rio Grande, né? não. O povo lá fala no Rio Grande. Capital pernambucano. No Alegrete. No Recife. No Recife, isso, exatamente. Posso fazer só uma meia-culpa? Não. Tá bom. Mas tu vai fazer um auto-bullying, então? Não, é porque ontem, na verdade, olha aqui, eu falei aqui a respeito de dois jogadores do Inter, né? Até me desafiaram se eu ia falar pro Roberto Melo, eu ia falar igual, não tem problema, ele não tá fala aqui. amanhã. Amanhã Não, mas amanhã não vem. Não vem. 3 dias não dá. Não, mas tu não vem, não. Não, como 3 dias? 3 dias seguidos, para aí um pouquinho. 3 dias não. Segunda-feira foi feriado. Não, pô, mas 3 dias seguidos não tem foi como. feriado. O Fábio Baiano da bancada, sempre no DM. Tá, mas vocês vão deixar eu falar? Não, vai deixar. as coisas têm que ser claras. Então, você Segunda-feira é feriado, não conta Só um pouquinho. outra atividade. Dente de leite tem privilégio. Dente de leite, chinelinho, eu nunca tinha visto. Tem privilégio. Dente de leite, chinelinho? Não. Mas qual é Tu tá liberado quinta e sexta. O que eu ia falar é o seguinte, que na verdade... Pode ser, tu tá liberado quinta e amanhã sexta? não posso, amanhã infelizmente não vou poder estar aqui. Viu, O que eu ia dizer é o seguinte, Acho que ontem eu falei... Até uma responsabilidade tu olhar para a câmera e dizer isso. Como é que nós vamos ficar de audiência amanhã? Não faz assim. Não, mas Deixa em segredo. Tu quer derrubar a audiência anterior agora? Eu já disse que não vem. Eu sou obrigado a falar. É que ontem eu falei de dois jogadores do Inter, do William e do Valdívia. Os maldosos na tua que eu disse que eu achava que eles entravam de forma maldosa nos adversários em vários jogos. Não que eles fossem se proteger, é maldoso mesmo, tu não quer arrumar isso. É que assim, talvez a palavra maldoso tenha sido muito forte. Eu vou dizer assim, eu vou corrigir. A palavra minha é ir de forma irresponsável. Tá bem? Eu acho isso imprudente. Imprudente acho que é melhor. É, imprudente, né? Mas Então, de forma imprudente. aí nós vamos botar, talvez... 70% dos jogadores de futebol. Mas são dois jogadores que eu cuidei. 80% dos jogadores Eu citei ontem em o algum Pelé. momento entram de forma O Ronaldinho imprudente. Gaúcho. Mas eu acho que assim, estrelas do futebol. A maioria das vezes que eu faziam vejo ele entrar, esses dois jogadores, eles entram de forma imprudente. Não é como eu disse, maldoso. Maldoso é muito forte. Ontem então, foi, hoje não é mais. Não é mais. É imprudente. Tá bem? Tá bom. Um abraço. Aliás, vou mostrar para vocês aqui que tem a ver. Tem esportes. O Maurício Andrade também sabe muito disso. O Maurício sim jogou bola, né?
Sim. Diferente do deles. O pai dele jogou bola. Não, ele jogou bola. O pai dele jogou bola. Não, ele jogou bola. bola. O Maurício fez amistoso contra a seleção brasileira. Não fez, Maurício? Na verdade, a gente treinava nos juniores contra a seleção brasileira. Era um jogo treino contra a seleção. Mas depois cheguei um pouquinho no profissional. Teve que marcar o ali. Não, mas você tem um exemplo. Tá bom? Experiência bacana. Família toda, né? Família toda de boleiro, né? O Bruno também Todo joga mundo bola. tentou alguma coisa. Todo mundo tentou, mas só o pai dele O jogou. pai dele conseguiu. Por exemplo, no infantil do Internacional, Infanto Juvenil, a gente treinava com aqueles que estavam em recuperação ou reserva do reserva. Tá? E uma vez eu peguei uma dupla de ataque contra mim, que era Braulio e Claudio Miro. Braulio que estava lá na segunda reserva, a gente lembra daquela história, né? E o Claudio Miro em recuperação de lesão. Tá? Então... É covardia, né? Mas acabasse com ele. Claro, fizeram gol com ele. Foi 0-0 o jogo, não tomaste gol. Aí eu tô estirado no chão lá, depois de tomar uma porrada, e diz o velho, o Laone, que também já estava mais pro fim da carreira, isso aí, quer ser goleirinho? Louco. Mas eu quero mostrar para vocês um esporte aí que é muito interessante, ele existe mesmo. Tá? Eu nem vou, já vamos botar o vídeo para ver aí, né? No esporte a gente sabe que tem boxe, tem MMA, que tem os nocautes, mas esse aí é o esporte mais sensacional que eu vi no nocaute. Olha lá. Olha, eu vi isso aí, é um absurdo. Ó, com torcida, tudo organizado, vai lá. Não tem defesa. Cara, mas isso aí era certo que o maior ali ia derrubar ele. Pois é, mas, Não, mas derrubar mas tem que ter uma técnica também, Claro. não adianta só. Ó, começa que ele já ficou muito lá Não, pra olha frente. tirando a distância. É, bom, Deu? Ó, cara. Tinha torcida ali. não, torcida, olha lá. Mas como é que é o nome disso? É raquetada na orelha? Como é que é o nome desse esporte? Meu Deus. Tem que descobrir, ô Diogo, como é que será o nome desse esporte, Diogo, hein? Olha lá. Ó, o outro ficou, já Feliz da vida dá assim, Olha, ele mal mexeu. Bom, e não, eu quero bom, bateu o pau nele, né? Bem Agora é dado. minha vez, vamos lá. Secou bem a mão no suor e tal. Com a distância. Mediu. Aonde que vai bater? Na orelha, rapaz. O cachação na orelha. Na mandíbula, derruba. Não, pegou na mandíbula, já era. Derruba, não tem como. Conta do quê? Do Não lado tem, do não tem, queixo, não tem. Queixo, ouviu? Desliga. Já era. Maurício Andrade, essa bola tem peso diferente? Tem. Ela é um pouco mais leve e ela é um pouquinho menor do que a tradicional que a gente se utiliza. E a gente também cuida na hora de encher ela, de não deixá-la estourando, como normalmente o pessoal deixa. Não ficar muito duro. Para não ficar, não machucar, né? De repente. Então tem todo um cuidado para o negócio acontecer, como que eu disse anteriormente, né? A questão do respeito à condição física da meninada e para o jogo ficar agradável e bom de todo mundo participar. A ideia é essa. E que a gente consiga modificar isso aqui no estado, né? Fazendo não mais competições de 11 contra 11 em categorias tão pequenas. Pra vocês terem uma ideia, o sub-11 e sub-12 jogam 9 contra 9. Sim. O sub-7 até o sub-10 jogam 7 contra 7. Então, também o número de atletas é reduzido em função... É muito bacana. E o tempo de jogo? Tempo de jogo, 25 minutos, 7 contra 7, 30 minutos, 9 contra 9. Enfim, é uma modalidade que a gente está trazendo nova. Uma inovação dentro do futebol, né? Que fora daqui já Você está trouxe totalmente uns vídeos para a gente ver, Dona? Tem alguma coisa de imagem que o Diogo levantou ali para nós, do que a gente conseguiu ver fora daqui. Tá na mão aí, Não Diogo? sei se está na mão. A gente conseguiu a imagem, né, que tem até no Facebook do Maurício Andrade, para quem quiser acompanhar. São das duas competições que vai promover, né, Maurício? A Copa da Amizade. Sim, isso. Né? A Copa da Amizade é já para o segundo semestre. Exatamente. E o primeiro campeonato metropolitano, né? Isso. E aí a gente pode trazer, porque tem informações ali das datas, né, o campeonato metropolitano. O primeiro campeonato metropolitano sub-9, né, 12... 10 também, as informações ali com número e tudo mais. A gente passou ali, começaria no dia 21, né? Aliás, dia 22, e a gente postergou para o dia 6 em função da quantidade de feriados. Vamos fazer transmissão ao vivo pelo Facebook, vai ter lá um pessoal transmitindo. Agradecer o Grêmio Internacional, porque cederam tanto o CT Cristal quanto o CT dos Quero-Queros. É onde vai acontecer a competição, então
Os dois colocaram à disposição Cristal do toda a Grêmio, estrutura. Morada dos Exatamente. Quero-Queros lá do Internacional. No mesmo dia, os Não, dois? no sábado, no Grêmio, aqui no CT, pertinho de onde Cristal, estamos, Aqui na no frente. Cristal. Né? Aqui na frente. E no domingo pela manhã, no CT dos Quero-Queros lá do Internacional. Aí a gente está vendo onde vai fazer a fase semifinal e final. Vai ficar adequado. São quantos finais de semana? São aproximadamente 12 finais de semana, intercalados. A gente faz intercalados porque nós temos o GPOL de Osório participando, temos times de Viamão. Quantas equipes são no total? São 32. Tem equipes. apoio, tem alguma coisa a ver com a Federação Gaúcha de Futebol? A federação apoiou a ideia. Porque é um produto interessante para a federação. Né? Exatamente, eles apoiaram a ideia em função do conhecimento já da federação dessa modalidade fora daqui. Eu conversei bastante com o Luciano na época. Falei, Luciano, estou querendo trazer um negócio de fora e tal. Quer dizer, eu conheço, mano. Já vi uma competição e eu depois expliquei para o Chico o que a gente estava querendo fazer. Ele disse, não, tem a chancela para montar e fazer os registros e tal, coisas que a gente está encaminhando. Mas é Então, só tem um apoio institucional. Só apoio institucional. A operação está no meu braço, o braço do Lisandro aqui, que está pesado o negócio. Como é que é o negócio justamente do registro que tu falasse agora? Como é que Isso é uma coisa interessante pelo seguinte, a nossa legislação, ela dá direito econômico a legislação internacional dá direito econômico de formação a partir dos 12 anos. Sim. Só que aqui no Brasil a gente tem registros em competições oficiais a partir de 14 anos. Diminui 2 anos, evidente que vai ter de ratear os 5% durante a formação, mas diminui em 2 anos para o clube brasileiro o direito de formação de um atleta numa transferência internacional. A proposta que a gente está querendo é criar mecanismos para que haja o registro já com 11 e 12 anos, tanto na escolinha do Grêmio como na do Internacional, para se um desses meninos no futuro vierem a participar de transferências internacionais, o clube também tenha 2 anos aí para discutir fora daqui da nossa legislação, né, o direito de formação e receber isso através da Mas FIFA. isso tem que modificar a legislação. De fora não, de fora já é assim. No Brasil, Fora já as tem... coisas são diferentes. Sim, mas a FIFA já reconhece quem teria o direito aos 2 anos. Sim. Mas não corre o risco do clube perder esse jogador antes dessa idade? Corre, mas tu vai ter o registro de que ele teve a formação contigo naquele período. Ele pode sair com 16, 17 anos, mas o período que ele esteve contigo devidamente registrado vai ser reconhecido. Ele fica federado para essa competição? Ele ainda não está federado. A gente vai ter já para a próxima a condição de deixar ele com vínculo efetivo de registro. Tem ideia da próxima? Já tem um período de data? Tem. A gente está promovendo a Copa da Amizade, que ali deve acontecer em setembro. Tem mais também da Copa da Amizade? Tem. Aí são os clubes daqui e de Santa Catarina que a gente está trazendo. Sub-11 e Sub-12. Chapecoense, Inter, Avaí, Grêmio, Figueira. Aí já dá e empresário na arquibancada. vai ter. Nessa já vai ter. Essa com certeza já vai ter. Dos meninos mesmo, já aparece. Já tem. Depois desse menino do Grêmio que acabou saindo aí uma. Tinha quantos anos ele tinha isso aí? 11. 11 também. 10 anos. 10 Ele chegou com 7 aqui. Então, essa a gente deve realizar em setembro, aí no final de semana só. Como a gente agora tem toda a estrutura de equipamento para fazer a competição, ficou um pouco mais fácil a gente construir algo mais concentrado numa tacada só. O que surpreende, é claro, parabéns pela atitude, a iniciativa do Maurício, o que surpreende é que não tenha acontecido ainda algo tão importante, né? Porque os meninos estão aí. Porque não é só a dupla Grenal, né? Quantas pequenas escolinhas, pequenos clubes, região metropolitana, interior do estado. Colégios, tem muito colégio que é colégio que tem. O próprio Rosário, israelita, eu acho que... e o Rosário Você pega de uma mesma entidade, possivelmente, às vezes, 2 equipes. Tranquilamente. Para vocês terem uma ideia da quantidade de jogadores que o Grêmio vai inscrever nessa competição, o Grêmio inscreve 90 atletas nessas 3 categorias. Então são 90 meninos só pelo Grêmio participando. 90, são 30 em cada categoria. O Nacional vai colocar 25 em cada categoria. Tem mais 75 meninos. Só a dupla aí, só com quase 200 atletas. Exato, quase 200 atletas participando. Quem é que está contigo nessa empreitada? Sou eu e o Lisandro Leite, que é meu parceiro da Real Esporte. Nós dois trabalhamos juntos. O Lisandro, a gente teve a oportunidade de trabalhar no Novo Hamburgo na época e a gente tem corrido bastante. Esses últimos dias está pesado para a gente deixar já tudo tem em os patrocinadores, já tem os apoiadores? Não tem patrocinador, não. Patrocinador sou eu. É eu que estou botando, eu que estou fazendo tudo para deixar a coisa acontecer. A proposta é para o ano que vem, aí, com um prazo de tempo razoável,
a gente ir atrás e buscar os patrocinadores para liberar das despesas operacionais todos que quiserem participar. A gente vai ter de botar um número X de vagas. Mas a ideia é o seguinte, é aquela escolinha bem humilde que me pediu para entrar nesse e não teve como a gente liberar em função da despesa, poder participar já no ano que vem com o patrocínio que a gente deve buscar. Tá, e tem não é fora muito Grêmio caro, Internacional. Fora Grêmio Internacional. Puxa vida, eu tenho Gepaula, eu tenho o de Osório, eu tenho a escolinha do Santos aqui, tem a escolinha... O Santos tem uma franquia aqui, né? Isso, a escolinha Gol de Placa. O Flamengo também tinha franquia aqui, né? Tem Boca Juniors tem aqui, né? Tem também o Boca. Cruzeiro Mas vai esse participar. Santos é a franquia do Santos mesmo. Franquia do Santos. Porque nós tivemos aqui uma época um Santos que não era... Não, mas essa é essa franquia tem franquia. A gente tem Cruzeiro acho que tem também. Cruzeiro participando, mas o Cruzeiro daqui... São Caetano teve Caramba, eu não vou cometer erros aqui, mas é um monte de gente participando aí e a gente vai botar no Face todo mundo direitinho. Legal. É interessante. E é importante isso. É importante a gente movimentar essa gurizada e, como tu disseste, vai ter transmissão pelo Facebook. Tem. A gente queria fazer algo melhor em termos de transmissão, mas como a gente está tendo que arcar com toda a despesa, a nossa transmissão ela vai ser uma transmissão ainda, eu entendo, michuruca perto do que poderia ser. Né? Mas a gente vai passar os jogos. É o primeiro campeonato. Michuruca não, vamos dizer assim, que ela vai ser uma transmissão dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades. Esse primeiro evento. O termo michuruca é muito pejorativo. Mas o próprio Curitiba Atlético transmitem pelo Facebook, não é? YouTube e Facebook, né? Sim, pelo YouTube, eu acho. Não pelo YouTube, Facebook. né? Aliás, não liberaram para a Globo as imagens. Claro que não. Fantástico. Achei sensacional. Achei sensacional. Eles estão tentando, né? Está vendo porque estava no Curitiba até. Meu pai do céu. A briga é boa lá. A briga é boa, já. Mas tem que buscar uma maneira de monetizar. Isso até foi a primeira, né? Brigar com a Globo é uma barbada. Foi a primeira quebra de braço. Pois é, mas isso oportuniza o que nós já falamos aqui. A gente sabe que a audiência do futebol da capital no interior do Paraná é pequena. Sim. Porque você pega uma região lá que é gauchada e você pega outra região que, mesmo sendo paranaense, Paulista. é São Paulo. Tá? Então, mas mesmo assim os valores que a Rede Globo tinha oferecido para Curitiba e Atlético Paranaense estão muito baixo. Muito abaixo. Muito baixo. Muito abaixo. Eles ofereceram R$1 milhão. É R$1 milhão. Olha, é o que ganha no gauchão qualquer time dos menores aqui. Eu entendo mesmo que... fazendo essa ressalva que não tem grande audiência. Mas muito por causa da não audiência. A Rede Globo faz conta o tempo inteiro. Sim. É número. É número. Óbvio. E aí é interessante ter um Atlético Paranaense, o Curitiba sim. Mas, se não dá dinheiro, começa a não ficar tão interessante. Né? É negócio, né? É negócio. A torcida é grande, tem bastante gente, é uma torcida apaixonada, os clubes já conseguiram títulos importantes na sua história. Mas em campeões brasileiros. Em termos de números, né, eles não vão muito além do 1 milhão e pouquinho que ofereceram. No ano que eu negociei lá, foi 2016, nós chegamos em 2 milhões e 400. O ano passado? A gente negociou 15 para 16, né? Sim. Então, essa negociação eu peguei. Foram 2 milhões e 400 mil reais que a gente conseguiu levantar, o que é muito pouco ainda. Né? Tá certo. Vamos atender a voz da galera? Só quanto aos cadastros, o Davis Wagner certa vez foi disputado por 2 colégios. Os caras brigavam. Não, fica tu com ele. Não. Aí um jogava pro outro. Aliás, eu posso assim, eu circulei por vários colégios. Eu quero dizer que... Mas não pelo futebol. Não, pelo estudo mal feito. Diga aí, Diogo. Falando com a gente, né, parabenizando pelo programa, diz o seguinte, que assistiu um programa há cerca de um mês sobre uma questão que envolve os campinhos de futebol, e ele até colocou aspas aqui do ex-jogador Pedrinho. A ausência hoje de campinhos esburacados que estimulavam o lado cognitivo acabam atrapalhando na formação de jovens habilidosos. Vocês concordam com essa opinião também? Sem dúvida. Os espaços são planos hoje. Né, fechados, enfim. A gente Bajé pode falar do amigo dele, Tinga, né, Bajé? Também que surgiu em Campinhos. No time que nós jogávamos, eu jogava mais que ele, né? Ele mesmo? Então ele não jogava nada. Meu Deus do céu. Então o Tinga não jogava Ele era um ponto, eu era 9. Eu não vou mais ir nesse programa. Eu não vou mais ir, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu estou muito abaixo nesse programa. Vou dar um exemplo. Todo mundo joga bola. Que é aqui em frente da TV Urbana.
Tá? Aqui nós tínhamos uma sequência de onde é o Barra verdade. Dos campos, nós tínhamos 4 ou 5 campos, 4 campos de futebol com certeza. E jogos em todos. Exatamente. E aí a gente nós tínhamos na época um time também amador, e a gente torcia para jogar num menos esburacado. Tá? Bom, Só porque torcia para não chover na sexta-feira, porque senão alagava. Mas não ia ter jogo. Onde o Chumbinho jogou muito, ali em Petrópolis, no Araribóia, agora está gramado. Ali era estádio, quase. Ali era... Tamandaré, ali em Pedro. Mais um nosso jogo. Vai ter que ser na corrida aqui, ó. Um abraço para o Rodrigo Dutra Rodrigues. Ele mora na Vila Nova e está sempre nos acompanhando. Edu César do Papo de Bola também estava aqui ouvindo. E o Mauri Carvalho de Sydney, na Austrália, que está conectado, virando o jogo. Madrugada lá, né? Maurício Andrade, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Disponha do programa aqui para a divulgação aí desse evento e de outros que tu venha promover. Obrigado também. mesmo. Tá bom? E nós voltamos amanhã, 1h, com o vice de futebol do Internacional, Roberto Mello. Muito obrigado. Mãe é amor incondicional. Mãe é vida, o sustento do mundo, pois em seu ventre carrega a magia da criação. Para homenageá-las neste Dia das Mães, a TVU, juntamente com o programa Bom Dia Hoje, lança a promoção